Hoje é segunda-feira, e existe uma boa chance de que você chegou até aqui já cansado. Não do trabalho de hoje, porque o dia mal começou, mas do peso acumulado de semanas, meses, talvez anos de uma rotina que drena mais do que recarrega. Isso tem um nome. A ciência chama de fadiga cognitiva, o esgotamento causado pelo excesso de decisões, pela falta de pausas e pela hiperconexão constante. E em 2026, ela se tornou o novo inimigo invisível da produtividade e da saúde mental. Os números são alarmantes. Em 2025, o Brasil registrou 546 mil afastamentos por transtornos mentais, o maior número da história, com ansiedade, depressão e burnout liderando as causas. E o cenário de 2026 aponta para crescimento ainda maior. Mas aqui está o que ninguém está te contando. O esgotamento cognitivo não começa no trabalho, começa muito antes. Começa na forma como você acorda, no que você faz nos primeiros 30 minutos do dia, nas decisões invisíveis que você toma antes mesmo de chegar ao trabalho. E isso significa que a proteção também começa antes, com o que você faz ao acordar, antes de qualquer notificação, antes de qualquer demanda, antes que o mundo comece a puxar sua atenção em todas as direções. Fique até o final, porque o que vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você começa cada segunda-feira pelo resto da sua vida. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Posto vídeos todos os dias, e você não vai querer perder o que vem a seguir. A fadiga cognitiva não é preguiça, não é falta de motivação, não é fraqueza de caráter. É uma condição neurobiológica real, com mecanismos mensuráveis no cérebro, que resulta do esgotamento dos recursos atencionais e do acúmulo de subprodutos metabólicos no córtex pré-frontal. Em 2022, pesquisadores do Instituto do Cérebro e Cognição de Paris publicaram um estudo histórico que identificou o mecanismo biológico da fadiga cognitiva. Eles descobriram que o trabalho mental intenso causa o acúmulo de glutamato, um neurotransmissor, nas sinapses do córtex pré-frontal lateral. Quando o glutamato se acumula em excesso, o cérebro sinaliza a necessidade de pausa para permitir a eliminação do excesso. O problema é que a vida moderna ignora sistematicamente esse sinal. Você toma mais café, você força mais um pouco, você responde mais uma mensagem. E o acúmulo continua. O resultado é o que os neurocientistas chamam de déficit de controle cognitivo. Você toma decisões piores. Sua atenção fragmenta mais facilmente. Você fica mais reativo emocionalmente, porque o córtex pré-frontal que regula as emoções está com os recursos esgotados. E você sente aquela sensação de que está trabalhando muito, mas produzindo pouco. Não é impressão. É neurobiologia. E o pior, a fadiga cognitiva não é resolvida por uma boa noite de sono depois de semanas de esgotamento. O débito cognitivo acumulado leva dias para ser revertido. E se o ciclo continua sem interrupção, o esgotamento se torna crônico, e o burnout é o resultado inevitável. E o próximo ponto é onde tudo muda. Segunda-feira não é apenas o primeiro dia da semana de trabalho. É o dia que define a trajetória cognitiva da semana inteira. Estudos sobre ritmos circadianos e cronobiologia mostram que a forma como você começa a semana, especialmente as primeiras horas da segunda-feira, estabelece padrões neurais de ativação que influenciam o funcionamento do cérebro nos dias seguintes. Quando você começa a segunda-feira no modo reativo, acordando com o alarme, pegando o celular imediatamente, pulando o café da manhã,
Chegando ao trabalho já estressado, você estabelece um padrão de ativação do sistema nervoso simpático que tende a se perpetuar ao longo da semana. Cada dia seguinte começa ligeiramente mais esgotado do que o anterior. Quando você começa a segunda-feira no modo proativo, com uma rotina matinal intencional que ativa o córtex pré-frontal e regula o cortisol, você estabelece um padrão de resiliência que protege o funcionamento cognitivo mesmo sob pressão ao longo dos dias seguintes. A diferença entre uma semana produtiva e uma semana de sobrevivência frequentemente é determinada no que acontece na primeira hora da segunda-feira, e essa hora está completamente sob seu controle, antes que o mundo tente tomar o controle por você. A neurociência identificou práticas específicas que protegem o córtex pré-frontal do esgotamento e constroem resiliência cognitiva ao longo do tempo. Não são sugestões vagas. São mecanismos documentados. O primeiro é a regulação do cortisol matinal. O cortisol naturalmente atinge seu pico entre 30 e 45 minutos após o despertar, o que os pesquisadores chamam de Cortisol Awakening Response. Esse pico é a dose natural de energia e alerta que o corpo produz para começar o dia. Quando você usa esse pico de cortisol de forma intencional, para atividade física, para planejamento, para priorização, você capitaliza a maior janela de energia natural do dia. Quando você usa esse pico para rolar o feed das redes sociais, você desperdiça o combustível mais valioso do dia nas primeiras notificações que aparecem. O segundo mecanismo é a preservação da largura de banda decisória. A pesquisadora Roy Baumeister documentou o fenômeno que ficou conhecido como o esgotamento do ego. A capacidade humana de tomar boas decisões é um recurso finito que se esgota ao longo do dia. Cada decisão, por menor que seja, consome uma fração desse recurso. Por isso, líderes e profissionais de alta performance sistematicamente reduzem o número de decisões irrelevantes que tomam, padronizando refeições, roupas e rotinas, para preservar a largura de banda decisória para o que realmente importa. O terceiro mecanismo é a proteção dos blocos de atenção profunda. O neurocientista Andrew Huberman descreve que o cérebro humano tem capacidade para 2 a 3 blocos de atenção profunda por dia, períodos de 90 minutos de foco sem interrupção. A maioria das pessoas fragmenta esses blocos em dezenas de interrupções: e-mails, notificações, reuniões sem pauta. Proteger pelo menos um bloco de atenção profunda por dia, especialmente nas primeiras horas do trabalho, é uma das práticas de maior impacto na produtividade cognitiva. Com base nos mecanismos que acabamos de ver, aqui está um protocolo matinal de proteção cognitiva que você pode começar amanhã de manhã. O protocolo tem 4 etapas e leva menos de 20 minutos. Etapa 1. Os primeiros 5 minutos. 0 telas. Antes de qualquer tela, incluindo o celular, faça apenas uma coisa: beba 2 copos de água. O cérebro perde líquido durante o sono e a desidratação leve compromete a função cognitiva. 2 copos de água nos primeiros minutos reidratam o córtex pré-frontal e ativam o metabolismo. Simples, gratuito, comprovado. Etapa 2. De 5 a 10 minutos. Movimento mínimo. 5 minutos de qualquer movimento que aumente levemente a frequência cardíaca. Agachamentos. Polichinelos. Uma caminhada rápida no corredor. O exercício libera BDNF, o fator de crescimento neuronal, que protege as sinapses do córtex pré-frontal do esgotamento. Não precisa ser muito, precisa ser consistente. Etapa 3. De 10 a 15 minutos. Planejamento de prioridades. Antes de abrir qualquer e-mail ou aplicativo,
Defina as 3 tarefas mais importantes do dia. Não 10. Não uma lista completa. 3. Escreva em papel. Coloque ao lado do computador. Esse ato de priorização ativa o córtex pré-frontal no modo proativo e reduz o número de microdecisões ao longo do dia porque as prioridades já estão definidas. Etapa 4. De 15 a 20 minutos. 2 minutos de respiração intencional. A técnica de respiração 4-7-8. Inspire 4 tempos, segure 7, expire 8. Ativa o nervo vago e transfere o sistema nervoso do modo simpático para o modo parasimpático. É o estado ótimo para trabalho cognitivo de qualidade. 2 minutos. Antes de abrir o computador. Total, 20 minutos, que podem transformar completamente a qualidade cognitiva da sua segunda-feira e de toda a semana. O protocolo matinal é o fundamento, mas a proteção cognitiva precisa continuar ao longo do dia e da semana. Aqui estão 3 práticas que a neurociência identifica como as de maior impacto na manutenção da resiliência cognitiva durante a semana de trabalho. A primeira é a pausa cognitiva ativa a cada 90 minutos. O cérebro humano opera em ciclos ultradianos de aproximadamente 90 minutos, alternando entre estados de alta e baixa ativação. No final de cada ciclo, o sistema nervoso naturalmente busca uma pausa. Quando você ignora esse sinal e força a continuação, você trabalha com um cérebro em modo de baixa performance. Quando você respeita a pausa, 10 minutos de descanso real sem telas, você volta ao próximo ciclo com a capacidade cognitiva restaurada. A segunda é a política de notificações. Notificações são os maiores destruidores de atenção profunda. Cada notificação interrompe um estado de foco e exige em média 23 minutos para o cérebro retornar ao mesmo nível de concentração. Em um dia com 50 notificações, o que é completamente normal em 2026, você nunca está verdadeiramente focado. A solução não é heroísmo, é estrutura. Blocos definidos de verificação de mensagens, 3 vezes por dia, com notificações desativadas no restante do tempo. A terceira é o encerramento intencional do dia de trabalho. A pesquisadora Cal Newport documenta que profissionais sem ritual de encerramento continuam processando problemas do trabalho inconscientemente durante horas depois de parar, comprometendo a qualidade do descanso e do sono. Um ritual simples de encerramento, revisar o que foi feito, definir as 3 prioridades de amanhã, fechar literalmente o computador, sinaliza ao sistema nervoso que o modo de trabalho encerrou e permite a recuperação cognitiva genuína. O esgotamento cognitivo que você sente não é inevitável. Não é o preço que você precisa pagar pelo sucesso. Não é o custo normal de uma vida produtiva. É o resultado de um sistema que nunca foi projetado para a velocidade e o volume de demandas do mundo moderno, operando sem as pausas e os rituais de proteção que o cérebro humano precisa para funcionar de forma sustentável. E a boa notícia é que pequenas mudanças na forma como você começa o dia, especialmente às segundas-feiras, podem ter um impacto desproporcional na sua saúde cognitiva ao longo das semanas e dos meses. Não porque sejam mágicas, mas porque o cérebro é extremamente responsivo a padrões consistentes. Cada vez que você repete o protocolo, cada vez que você protege os primeiros 20 minutos do dia, você deposita na conta da resiliência cognitiva. E essa conta começa a render juros compostos ao longo do tempo. Comece amanhã. Uma etapa. A mais fácil. Os 2 copos de água antes do celular. 30 segundos. E então adicione a próxima. Me conta nos comentários. Qual das 4 etapas do protocolo você vai começar amanhã? Novo vídeo amanhã às 12 horas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder.
porque continuamos essa jornada de reprogramação mental de dentro para fora.